Olá, Plastilover, tudo bem com você? Aqui é o Marcelo Orozco, é um prazer estar aqui com vocês. Cara, é legal pra caramba a gente se preparar para poder falar com vocês sobre os diversos assuntos que importam para a comunidade do mundo do plástico, para a comunidade Plastilover. Eu sou um Plastilover, né? Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, eu já trabalho com plástico há bastante tempo, estou no mercado de plástico desde a década de 80 e isso faz bastante tempo, né? Trabalhei com muitos processos de transformação e estou aqui para ajudar você, para mostrar para você quais são os caminhos, quais são os meandros desse mercado tão promissor, um mercado que cresce muito a cada década, né? 50% a cada década, nós já falamos sobre esse crescimento aqui no canal. Eu acho que vale a pena você investir no seu conhecimento, investir em você para crescer nesse mercado tão valorizado. Nós sempre aqui no canal falamos de temas bastante profundos e bastante técnicos, né? São temas que se relacionam com a transformação de polímeros, mas também são temas de utilidade pública, né? Às vezes as pessoas não têm uma ideia mais clara de como que as coisas são feitas e eu estou aqui para isso, né? Nós vamos fazer uma sequência aí em que falaremos sobre os aspectos relacionados de como as peças plásticas que estão ao seu redor, que são do seu cotidiano, que você rotineiramente tem contato, como que são produzidas, né? Como que são elaborados aqueles materiais, aquelas peças mais complexas, como que essas coisas chegam ao nosso dia a dia. Vou ligar minha colinha aqui, né? Ó. O pessoal da técnica já está no ar, já está ligado aí no movimento, né? Então vou ligar aqui a colinha. Eita lasqueira no pé da goiabeira. Vamos lá? Bom, então nós já falamos sobre os potes plásticos aqui no canal. Nós falamos sobre as diferenças entre um fabricante principal e os outros fabricantes. E hoje a gente vai mostrar para vocês como é que esse material chega na nossa casa. Bom, tem esse potão aqui, né? E aqui é a tampa dele, né? Nesse caso, especificamente, o pote é produzido de polipropileno e nesse caso a tampa é produzida de polietileno de baixa densidade. Nesse aqui é mais rigidão, meio translúcido, esse aqui é mais flexível, né? É importante salientar que o sistema de fechamento desse pote é a patente da marca, né? Essa marca aqui no caso é Tupperware. Eles detêm o método de fechamento hermético, né? E como que esse molde, como que essa peça é concebida? Como que ele chega nessa situação? Cara, é um processo bastante longo e bastante interessante a cadeia de transformação do plástico. E começa lá no petróleo, né? Mas bom, meus gatos estão soltos hoje, eles vão começar a pular em cima de mim daqui a pouco e vai ser bem interessante isso aí. Tô dando uma olhada na cola aqui, porque... sim, beleza. Então, voltando aqui no pote, né? Como que esse pote é obtido? Primeira coisa importante é salientar, cara, eu preciso definir o formato do pote, eu preciso ter um lugar onde esse pote poderá ser repetidamente produzido, ou seja, todos os potes que forem produzidos devem ter o mesmo formato, o mesmo dimensional, a mesma cor, as mesmas características relacionadas às propriedades do material. Então, quando você vai elaborar um determinado produto, precisa considerar todas essas coisas que eu disse. Qual é o processo de transformação, qual é a utilização final, se vai para alimento, se não vai alimento, se vai no freezer, se não vai no freezer, se vai no micro-ondas, se não vai no micro-ondas. Todas essas características devem ser consideradas antes de você fazer. E como que é o processo para... Deixa eu colocar até a capa aqui do Berg Knights, né? Então, hoje a gente vai falar do pote, do petróleo até a sua cozinha. Vamos fazer uma espécie de engenharia reversa. A gente vai falar do pote, desde a obtenção lá do pote na máquina injetora, passando pela granulação e todas as etapas que compõem esse ciclo, né, de produção de materiais poliméricos. Dá uma olhadinha nesse slide aqui, ele é bastante elucidativo. Então, o pote, quando chega na nossa casa, ele tem esse formatão aí. E antes disso, ele deve ter passado pelo processo de injeção.
injeção do pote, injeção da tampa. E são moldes diferentes. Esses potes, eles foram produzidos a partir de grânulos de materiais plásticos anteriormente escolhidos já para essa aplicação. Lembra lá que eu falei? Você precisa considerar a toxicidade do material, se ele é permitido para ter contato com o alimento. E você só vai saber disso se você tiver acesso à lista positiva de produtos da Anvisa. Lá fala que se esse material pode ter contato com o alimento, e nesse caso ele pode, tá bom? Esses pellets, eles são produzidos de material plástico selecionado anteriormente para essa aplicação. E esse material plástico, ele é obtido lá na polimerização, lá na refinaria. São muitas as refinarias no Brasil que possibilitam a produção de materiais poliméricos, né? Mas, para a extração da nafta, como mostra no desenho aí, só a Petrobras pode fazer, tá certo? E de onde vem a nafta? Vem do petróleo. Então eu vou dar uma segmentada agora, passo a passo, cada um das etapas de fabricação do pote. Então vamos começar pelo processo de injeção. Ó, essa imagem que está sendo mostrada aí é o processo de injeção. Deixa eu até passar aqui, ó. Galera, antes de eu começar a falar, deixa eu falar um bagulho bem importante para vocês. Se inscrevam no nosso canal. O nosso canal, ele está elaborado, montado e apresentado para mostrar as principais informações sobre transformação de polímeros, sobre obtenção de peças de plástico, sobre a aplicação de polímeros. Então fica ligado aí, se inscreve no canal, acompanha a gente nas redes sociais. Nós estamos no YouTube, nós estamos no Insta, no Face, no LinkedIn, né? Ativa as notificações aí e sempre que possível, né, compartilhe os nossos conteúdos com os seus amigos. É isso aí, Carreão. Compartilha os nossos conteúdos nas suas redes sociais. O meu objetivo com isso é alcançar aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de fazer um curso técnico regular, de frequentar as instituições formais, né? De repente as informações não chegam a contento e a gente acaba, quem é formado pelo mercado sabe disso. Você é formado com informações nem sempre fiéis, nem sempre de fonte confiável. E olha aqui, na rede, na internet, isso está muito cheio de coisas mesmo. Mas vamos voltar lá. Então, o processo de obtenção do pote, injeção de plásticos. E como que é o processo de injeção de plástico? Nossa, minha irmã conseguiu um videozinho aqui rápido, mas é que é bem legal e muito elucidativo. Ele mostra mesmo, né, a injeção de um pote que até se assemelha no formato e na cor desse daqui. Vai ser um potão maior. Mas os pellets são colocados no fundo de alimentação, derretidos e injetados dentro da cavidade, que já tem o formato. Isso aqui é interessante, né? Então você prepara a matéria-prima antes e o molde antes. E aí monta tudo na máquina injetora e você vai colocando os pellets no funil de alimentação. Eles vão passar pelo cilindro de plastificação e serão injetados dentro da cavidade. Olha que interessante. Esse molde aí, a parte interna ele é fosqueada e a parte externa é brilhante. Ao contrário desse daqui. Esse daqui, a parte externa é fosca e a parte interna é que é brilhante. E isso é uma característica de construção do molde. Molde de injeção. Agora, para a produção do molde de injeção, cara, aí são outros 500. Você precisa de muito equipamento, muita tecnologia, muito conhecimento pertinente. São muitas as máquinas que são utilizadas para a produção, né? Eu fiz até uma listinha aqui das possibilidades: torno convencional, torno CNC, fresadora convencional e CNC, retífica cilíndrica, retífica plana, eletroerosão, erosão a fio. São muitos equipamentos, e isso são alguns, temos muitos outros ainda, centros de usinagem, cara, furadeiras de bancada, mandrilhadoras. Para cada construção de molde, uma necessidade diferente. E essa necessidade, ela advém do tipo de produto que você vai produzir. Tem um videozinho aqui que nem é tão rápido assim, mas eu espero que você tenha paciência e assista a ele até o final. Esse vídeo mostra as etapas da construção do molde. Então tem lá o projeto do molde, né?
E inicialmente o que acontece é a formação das placas de refrigeração. Por que elas? Porque você já vai fazer a furação dos canais de refrigeração que vão ao entorno da cavidade, ao entorno da placa porta-cavidade. E essa transmissão de calor é muito importante. Nós falamos num vídeo recentemente das distâncias e das medidas necessárias para que os canais de refrigeração funcionem a contento. Bom, depois você vai para a usinagem da placa cavidade mesmo, da placa onde você vai copiar o formato. Uma parte desse formato é produzido nos centros de usinagem, nas fresas retificadoras, mas uma parte é produzido por eletroerosão. E eletroerosão é o seguinte, você pega um eletrodo, normalmente de cobre, e vai se aproximando da cavidade e passa por ele uma carga elétrica. E essa carga elétrica, bem pertinho do molde, acaba criando uma erosão eletrolítica, né? Vai retirando pequenas partes de aço, até que você tenha a profundidade atingida e a cópia feita. Mas esse processo de eletroerosão precisa passar por um polimento, porque essa retirada do particulado não deixa um acabamento perfeito, né? E o acabamento perfeito é muito importante para a retirada da peça do molde, né? Senão você vai ter que a peça vai ficar presa. Então esse acabamento ele é dado manualmente por polimento, politriz, né? Aquelas sistema vibracional de polimento, né? Bom, confeccionadas as cavidades, você vai fazer o fechamento do molde e pegar todas as partes que compõem o molde e juntá-las. Essa parte é de extrema importância, porque se você fizer um ajuste que não estiver a contento, a peça não vai sair perfeita, vai sair torta, fora de centro, com rebarba de um lado, falhada do outro. E eu já encontrei alguns moldes no mercado com esses defeitos, por conta do fechamento inadequado, né? Ou por conta de um desencontro na cavidade, né? Esse desencontro ele acontece na confecção do molde. Tem como arrumar? Tem como arrumar. Ferramenteiro especializado sabe fazer isso, né? Mas é muito importante que você faça vários tryouts até que você tenha o produto final obtido já a contento. Dá uma olhada nisso daí, foi até bem rápido, né? Olha lá, as primeiras pecinhas produzidas no tryout. Você vê, uma pecinha simples dessa passou por quantos procedimentos operacionais antes de chegar nisso? Então vamos lá? Projeto, furação, retífica, fresa, eletroerosão a fio, eletroerosão de penetração. Esses processos de eletroerosão são muito tecnologicamente avançados, né? Nos dias atuais ainda é muito utilizado, acho que um dos mais utilizados para a cópia de formatos complexos. O processo de eletroerosão é importante que você garanta que o eletrodo tenha as dimensões muito aproximadas do produto final, muito aproximadas. E que você deixe apenas um sobremetal necessário para a retífica, para o polimento, né? Então depois que você fez a eletroerosão de penetração que deu o formato na cavidade, vamos passar pelo processo de polimento, pode ser vibracional, pode ser uma retífica, depende do formato da sua cavidade, mas você vai tirar esse excesso de material e vai dar um acabamento polido, né, nas superfícies da cavidade. A montagem do molde passa pela furação e colocação dos pinos de extração, os pinos guias, as buchas guias. E essa aí, como eu falei na hora do fechamento, é o grande lance. Porque se qualquer um desses componentes estiver fora da posição, o molde ele não vai encontrar outra cavidade. Você vai ter uma peça formada com rebarba, né? O menino passa até uma tinta de demarcação aqui para garantir que o fechamento esteja adequado. E aí ele faz uma verificação. Pô, tá tudo legal, tá tudo tranquilo? Vamos montar a extração e as placas de suporte, as placas de fixação. Costumeiramente, os ferramenteiros mais experientes é que fazem esse fechamento, enquanto os outros ferramenteiros especializados das máquinas de usinagem produzem cada uma das peças. Um ferramenteiro especializado em montagem, um ferramenteiro de bancada, é que faz essa montagem e o fechamento final do molde. Veja, são muitas partes, né? Até que a gente tenha isso aí.
até que a gente tenha obtido a peça. E o tryout se faz necessário até para verificar se as dimensões estão de acordo, se os formatos são adequados, né? Sem a produção do tryout, você não consegue saber efetivamente se todo o processo de transformação do molde foi alcançado, né? Isso é bem importante. Bom, então fez o molde, da onde que vem essa peça? Como que eu elaboro essa peça, né? Legal. Como que eu elaboro essa peça? Como que eu garanto esse formato? Cara, normalmente os setores de marketing, de venda, fazem pesquisas, né, de mercado para levantar as necessidades do público. E uma vez levantadas as necessidades do público, eles partem para o projeto da peça. Esse projeto de peça pode passar por um mockup, pode passar por um desenvolvimento, uma prototipagem rápida, mas é muito comum que você tenha a utilização de softwares de desenho, software de imagens tridimensionais para a produção da peça. E são muitos os softwares, muitos, né? Então vários nomes que a gente encontra no mercado: SolidWorks, CATIA, Solid Edge, Key Creator, Inventor, cara, uma pancada deles. Mas esses softwares, em resumo, eles servem para criar uma linguagem que você transforme aquele desenho numa possibilidade de usinagem. Tem que estar relacionado com a capacidade da máquina e dos operadores de ferramentaria em realizarem aquele desenho, né? Daí a importância de você ter um software 3D para confeccionar o seu pote. Até a cor desse pote parece que esse daqui, né? Apesar que ele parece um pote de sorvete a princípio. Mas dá uma olhadinha a facilidade, né? Você realiza cortes, você realiza arredondamentos, você modifica os dimensionais, garante as espessuras, inclui partes internas. E tudo isso fica gravado de maneira que você possa fazer o inverso e transformar isso numa cavidade. E depois transformar ele num programa de CNC, ou num programa de retífica, ou num programa de fresadora, para realizar a retirada do material até que você tenha a cavidade do molde de acordo com você precisa. Muitas pessoas, muitos plastilovers queridos trabalham nessa área de desenvolvimento de embalagens, trabalham com softwares de desenhos 3D. Tenho até um amigo querido, Gabriel, que ele é especialista em SolidWorks, e de vez em quando eu faço uma consultoria com ele para entender como que essas coisas funcionam. Aí beleza, então você tem lá agora já o desenho da peça, né? Desenhou, fez o molde de injeção, e esse molde de injeção ele vai produzir a peça injetada, como a gente viu no videozinho. E ele produz as peças a partir dos pellets do material polimérico. Deixa eu colocar um play aqui, ó. Esses pellets, que são essas bolinhas coloridas que está aparecendo no vídeo, eles são obtidos pelo processo de granulação. E o processo de granulação nada mais é do que você pegar o material no estado natural dele, fazer a aditivação conforme a necessidade do seu produto final e passar numa máquina extrusora para transformá-lo em espaguetes e depois em grânulos. Existem vários métodos de extrusão, né? Nós comentamos aqui no canal que pode ser granulação por via seca, granulação por via úmida, com corte na cabeça, com passagem de banheira, cada um dentro da necessidade do produto final que você precisa estabelecer. Vou dar uma olhadinha aqui, tem um videozinho que a gente preparou, é bastante curtinho, mas é interessante. É uma máquina extrusora de tipo cascata, são várias possibilidades de extrusão de grânulos. Esse tipo cascata tem uma vantagem que é o seguinte: o material ele passa pelo ambiente antes de voltar para a máquina extrusora. Então tem o primeiro processo de derretimento e homogeneização, passa pelo ambiente, cai num outro funil de alimentação e vai para uma outra máquina extrusora, onde ocorre definitivamente a homogeneização e a granulação. Então dá uma olhada. Passou pelo primeiro cabeçote, né? Tem duas saídas aqui, essa máquina de granulação por cascata. O material vai caindo, né? Já fundido, por isso chama cascata. Nesse processo é interessante que são retirados os voláteis do material, gases, fumaças, fumos, né? E ele passa numa outra máquina extrusora
e é empurrado para a saída da matriz. E aí formam os espaguetes, que são resfriados em água. Existem processos em que o espaguete é cortado na cabeça ainda quente com refrigeração a ar ou a água. Muito importante a retirada da água, viu? A água não pode seguir. Então, daí a necessidade desses ventiladores, desses retiradores. Até chegar no granulador. E no granulador, ele vai ser picotado no dimensional adequado para a utilização no processo subsequente. Seja ele injeção, seja ele extrusão, seja ele sopro, filme, qualquer que seja a possibilidade. No nosso caso do pote, injeção. E por que essa necessidade de granulação? Lá na entrada do funil, que a gente viu no processo de injeção, a entrada ela é restrita. Então você precisa que os materiais estejam no formato adequado para que eles não criem cavernas, né? Que é aquele acúmulo de material na entrada do funil. E essa granulação é fundamental para o sucesso da operação subsequente, que será a injeção. Muito importante também salientar que é nessa fase de granulação que são colocados os aditivos que vão atingir as características necessárias para a aplicação final do produto. Para esse caso aqui, provavelmente lubrificantes, estabilizantes, antioxidantes, né? Facilitadores de fluxo e coisas do tipo. Meu gato está aqui passando, o bicho, ele está causando. Esses aditivos, é bem importante falar, eles devem estar presentes na lista positiva da Anvisa para o contato com alimentos, que é o caso do meu pote aqui. Para que ele não deixe cheiro ou gosto no material plástico, né? E nem mude as características dele. Então, granulação, processo de granulação por cascata com refrigeração à água. É um processo que você vai obter os pellets lá na forma final, já dentro do dimensional adequado para a utilização. E esse material plástico, antes de ser granulado, da onde que ele vem? Cara, ele vem lá da petroquímica. E esse processo de obtenção da petroquímica é interessante, que é um processo de refino da nafta. Nafta é um produto obtido do petróleo. Até vamos dar uma mostradinha aqui, que é o seguinte, ó. De todo o petróleo, de um barril de petróleo, né, 40% dele 40% do petróleo a gente obtém os óleos combustíveis, óleos lubrificantes de maior peso molecular. 18% gasolina e os seus assemelhados, né? 14% outros tipos de óleos, lubrificantes e combustíveis, 8% o gás natural que a gente usa, o gás liquefeito de petróleo, 8% também a nafta. Cara, a nafta, ela é um gás que ela contém muitos componentes químicos que são depois extraídos por craqueamento catalítico, ou seja, você aquece a nafta até uma temperatura bastante elevada e vai retirando frações de acordo com a sua necessidade. 4% é utilizado para a produção de querosene e o restante, os outros 8%, para todos os outros produtos, alguns deles utilizados inclusive na indústria de produção de defensivos agrícolas. E eu tenho um slidezinho aqui que mostra como funciona a destilação craqueada, a destilação fracionada do petróleo, né? Chama craqueamento catalítico. E é o seguinte, você vai aquecer esse óleo a temperaturas bastante elevadas, né? Na casa lá dos 350 graus Celsius, né? E vai diminuindo dentro da torre de destilação a temperatura, e à medida que essa temperatura vai sendo diminuída, você consegue retirar os componentes que compõem o petróleo. Então, meus gatos fizeram um strike com as minhas coisas ali. Na fase dessa torre, né, nós vamos retirar então os resíduos fundamentais, o coque, do petróleo, depois óleo combustível, óleo lubrificante, diesel, querosene e a nossa necessidade, que é a nafta, que é retirada a 110 graus Celsius. A nafta, por sua vez, Fabião, a nafta, por sua vez, ela vai passar por um processo de craqueamento catalítico.
Craqueamento catalítico, se for traduzir para o português da nossa rotina, é o seguinte: é a quebra com presença de catalisador. E catalisador é um componente químico que favorece a realização de reações químicas, né? Nesse craqueamento catalítico, a gente retira os monômeros utilizados na polimerização dos materiais plásticos. No nosso caso aqui, polipropileno e polietileno de baixa densidade. O polietileno vem do propeno. O polipropileno vem do propeno e o polietileno vem do etileno. E aí eu tenho um desenho bem legal aqui, rapaz. O petróleo é retirado da nafta, que passa por um processo produtivo chamado de craqueamento, onde obtemos diversos tipos de produtos, entre eles o propeno e o eteno. Ou seja, o processo de transformação do eteno ocorre com a ajuda de outros elementos conhecidos como catalisadores. E é justamente aí que ocorre o processo de polimerização. O óleo é retirado da nafta, que passa por um processo produtivo chamado de craqueamento, onde obtemos diversos tipos de produtos, entre eles o propeno e o eteno. Ou seja, o processo de transformação do eteno ocorre com a ajuda de outros elementos conhecidos como catalisadores. E é justamente aí que ocorre o processo de polimerização. O óleo é retirado. Para a produção, então, do polipropileno, lá na nafta, você precisa extrair o propeno ou propileno, gás. E para a produção do polietileno de baixa densidade, você precisa extrair da nafta o eteno ou etileno. São gases. E esses gases passam por processo de polimerização. E essa polimerização é uma polimerização catalisada. Então existem questões de pressão e temperatura que são rigorosamente seguidas para a obtenção de cada um dos materiais. Veja, a variação desses parâmetros, pressão, temperatura, tipo de catalisador, vai terminar por produzir um polímero com características diferentes de outras condições de processamento. Porque as moléculas vão se ligando e dependendo da pressão elas formam moléculas maiores ou moléculas menores e isso vai interferir no tipo de produto final obtido, no tipo de processamento indicado. É bem importante que você saiba exatamente qual vai ser a utilização final para que você saiba escolher efetivamente o processo de polimerização indicado para o seu produto. Veja, nós, Plastic Lovers queridos, nós somos utilizadores do plástico, né? Então nós já pegamos o plástico nessa condição. Muito importante isso daí. São as altas temperaturas no processo de transformação que vão fazer com que o material derreta e copie a contento o molde que foi produzido. E o molde deve ser produzido em máquinas especiais, em máquinas de usinagem convencional e máquinas de usinagem com controle numérico computadorizado, que é o CNC, né? Esse molde, ele foi pensado, foi concebido a partir de softwares de produção de desenhos tridimensionais, produção de desenhos 3D, né? E esse desenho, ele passa pela uma questão de pesquisa de mercado por parte do marketing, até que você tenha definido o formato, injetado o pote e a tampa e chegar na nossa mão. Se ligou aí? Esse procedimento que nós colocamos agora, que é o inverso do que a gente obtém. Então a gente saiu do pote, chegamos até lá a polimerização, até o como se obtém um polímero. Ficou alguma dúvida ainda? Se alguma explicação não ficou muito clara, né? Não sei se vocês perceberam, eu estou num ambiente novo, eu mudei de casa e isso acaba trazendo algum transtorno aí e às vezes eu fico meio apreensivo em saber se tudo que eu disse foi captado por vocês. Eu quero que sim. E se não foi, se você ainda tem alguma dúvida, não deixa passar batido. Manda aí o seu comentário, manda um e-mail para mim, marcelo.orosco@c3p2.com.br. Pergunta a sua dúvida, dá uma sugestão de tema se você quer saber de alguma coisa que eu ainda não disse. Cara, não passa batido, me avisa que eu vou procurar saber dessas coisas e vou te contar como que são elas, tá bom? Mas de qualquer forma, deixe seu like aí no meu vídeo, se inscreva no meu canal, compartilhe o meu conteúdo com as redes sociais.
É um prazer estar aqui com vocês. E, ó, um grande abraço do Orosco. Vou deixar aqui meu contato para não passar batido, tá bom? Sempre que vocês precisarem, podem contar comigo. Grande abraço. Fiquem com Deus.